A humanidade antes da queda. Sproul. Agostinho afirmou que a humanidade, como originalmente criada por Deus, era boa e justa. A vontade do homem era tanto livre quanto boa, servindo a Deus com disposição e grande satisfação. No The City of God, Agostinho diz: a vontade assim é verdadeiramente livre, quando não é escrava de vícios e pecados. Assim, nos foi dada por Deus, e tendo sido perdida pelo próprio erro, só pode ser restaurada através daquele que foi capaz de dá-la em primeiro lugar. Na criação, disse Agostinho, o homem não tinha posse pecare, capacidade para pecar, e posse não pecare, capacidade para não pecar. Mesmo neste estado, a assistência divina estava disponível para ele. A primeira graça, da qual Agostinho fala, é a da chamada adjunktúrio. Esta assistência graciosa capacitava Adão a continuar em seu estado original, mas não o compelia a perseverar nele. Adão tinha a posse no pecare, capacidade para não pecar, mas não a non posse pecare, incapacidade para pecar. Essas distinções a respeito da capacidade moral da criatura são cruciais para o entendimento da visão de Agostinho do homem na criação. Deus possui o non posse pecare, isto é, para Deus não é possível pecar. Deus não é apenas perfeito em sua bondade e justiça, mas ele é também imutável. A criatura não foi criada imutável, ele pode passar por mudança. No céu, em nosso estado glorificado, seremos dotados com a non posse pecare, em nosso estado glorificado. Seremos proferidos não apenas sem pecados, mas também incapazes de pecar. Mas nossa incapacidade futura para o pecado não se dará porque Deus nos fará divinos, mas porque Ele nos preservará em um estado de perfeição. Com relação a isto, o céu não será simplesmente uma questão de paraíso recuperado. O céu será um lugar melhor do que aquele que Adão gozou no Éden antes da queda. Na criação, Adão tinha a possibilidade, mas não a necessidade de pecar. Agostinho argumenta que o homem não apenas tinha a capacidade para não pecar, como tinha capacidade para agir assim facilmente. Em vez disso, ele violou o comando de Deus e experimentou a horrível queda. Agostinho aponta o orgulho como a causa da queda. Nossos primeiros pais caíram em desobediência aberta porque já eram secretamente corruptos, porque o ato mau nunca teria sido feito se não tivesse uma vontade má o precedido. E qual é a origem do mal, a não ser o orgulho? Porque o orgulho é o início do pecado. Eclos 10:13. E o que é orgulho, senão o desejo por exaltação imprópria? E isto é exaltação imprópria quando a alma abandona aquele a quem deve se apegar com seu fim e se tornar um tipo de fim em si mesmo. Isto acontece quando ela se torna sua própria satisfação. Esta queda é espontânea, porque se a vontade tivesse permanecido fixa no amor daquele bem maior e imutável pela qual foi iluminado para a inteligência incitada para o amor, não teria sido afastado para encontrar satisfação em si mesmo. O ato mau, então, isto é, a transgressão de comer o fruto proibido, foi cometido por pessoas que já eram más. Agostinho não explica a queda tanto quanto a descreve. Ele identifica a causa da primeira transgressão como tendo sido o orgulho, mas reconhece que a presença do orgulho já é mal. Ele não recua da declaração de que o primeiro pecado real foi cometido por criaturas que já tinham caído. Eles caíram antes de comerem o fruto. Quando Agostinho diz que a queda foi espontânea, ele descreve o problema, mas não a explica. Como uma criatura que não tinha inclinação prévia para o mal, súbita e espontaneamente se tornou tão inclinada. Este é o grande enigma da queda. Permanece como uma questão mais difícil que continuamos a encarar sobre este evento. A queda de Adão afetou a sua natureza moral, mas não apenas a sua. Também afetou a de toda a sua descendência. Aqui vemos a diferença aguda entre Pelágio e Agostinho. Pelágio insistiu que o pecado de Adão havia afetado apenas a si mesmo e não foi transmitido para seus descendentes, exceto como exemplo. Agostinho argumenta que o pecado original, porquanto passa para a descendência de Adão, é em si mesmo um castigo para o pecado. Todos os homens estavam embrionários em Adão quando ele foi condenado. Todos os que estavam em Adão foram subsequentemente punidos com ele. Agostinho, seguindo ao apóstolo Paulo, vê um elo entre o pecado e a morte. Todos os homens morrem porque todos têm pecado. Na criação, Adão foi feito com a post-more e post-non-more. Isto refere-se à capacidade para morrer
e para não morrer. Adão não foi feito intrinsecamente imortal. Ele continuaria a viver apenas enquanto se refriasse do pecado. Ele poderia ou não morrer dependendo da sua resposta ao comando de Deus. Depois da queda, a morte entrou no mundo e todos os descendentes de Adão foram colocados sobre a sua maldição. Parte do pecado original é que o homem caído agora tem a non posse non more, incapacidade para não morrer. Os casos especiais de Enoque e Elias são exceções, tornadas possível pela graça especial dada por Deus. Agostinho tinha uma forte visão da solidariedade corporativa da raça humana como Adão. Ele pressupôs uma unidade orgânica da raça, baseado no ensino de Paulo no De Eschiridion. Agostinho cita Romanos 5. Como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos capítulo 5, verso 12. Por mundo. Paulo refere-se aqui naturalmente a toda a raça humana. Vemos então um contraste rigoroso entre o pensamento neste ponto de Agostinho e o de Pelágio e seus seguidores. De acordo com Pelágio, Adão agiu como um indivíduo e as consequências de suas ações atingiram somente a si mesmo. Para Agostinho, Adão agiu não como um indivíduo solitário, mas como um representante da raça humana. Ele agiu de modo vicário pela humanidade natural de uma forma análoga à obra vicária de Cristo para redimir a humanidade. Agostinho escreve: porque estávamos todos naquele homem, desde que todos nós éramos aquele homem que caiu em pecado através da mulher que foi feita para ele antes do pecado. Porque ainda não havia forma particular criada e distribuída a nós, na qual como indivíduos deveríamos viver na natureza germinal, da qual deveríamos ser propagados, estava lá, e isto tendo sido corrompido pelo pecado e amarrado pela cadeia da morte, justamente condenado, o homem não poderia nascer de outro homem em qualquer outro estado. E assim, do mau uso do livre-arbítrio, originou-se toda a série do mal, da qual, com seu escandeamento de misérias, escolta a raça humana da sua origem depravada, como de uma raiz corrupta, para a destruição da segunda morte. Aqui não tem fim, exceção feita para aqueles que são libertos pela graça de Deus. Este conceito é fundamental para o pensamento de Agostinho, servindo como base para toda a doutrina da graça. Desde a queda e subsequente ruína da humanidade, só a graça de Deus pode ter eficácia para a redenção do homem. Fonte Sola Gratia, editora Cultura Cristã. A humanidade antes da queda. Sproul.